Salve, salve! Povo abençoado! Mais uma vez estamos aqui no nosso encontro para reflexões. Eu tenho percebido que tem ficado um pouco longa as nossas reflexões. Aliás, tive um feedback aqui agora, né? O maior feedback que eu tenho da minha esposa. E a gente vai tentar de todas as formas diminuir bastante para que quem assistir depois possa assistir completamente. Mas boa tarde para todos, é bom estar aqui mais uma vez para juntos, refletirmos sobre assuntos diversos, mas sobretudo em alguns assuntos de interesse da nossa vida espiritual, do reino. E hoje eu estou pensando muito em um texto, Aliás, eu pensei em dois textos, e estava agora na igreja dando uma força aí para o presbítero Tom Mamãe, estava botando uma cerâmica ali, e eu estava expressando justamente isto, que às vezes falta, de algo que às vezes falta muito na nossa comunidade hoje. Eu falo comunidade de modo geral, não somente aqui na IPRJ, eu sinto um pouco de falta disto, mas da igreja de modo geral. E isso também como esse sinal das nossas correrias, da falta de tempo e ao mesmo tempo sobra dele às vezes. Nós fazemos tantas coisas e acabamos esquecendo de algumas coisas que são essenciais e deixando para lá. E eu agora, preparando para essa conversa, eu pensava em um corinho que diz assim: não posso viver sem você, meu irmão, não posso viver sem você. Você faz parte do corpo de Cristo, não posso viver sem você. Eu quero te amar mais e mais, meu irmão, eu quero te amar mais e mais. Vocês percebem que a impressão que temos é que parece que cada vez que cantamos essa música hoje parece um pouco de hipocrisia. Será que a gente de fato vive isto? Será que de fato nós não podemos viver sem outro? Será que o outro é tão importante para nós, como diz essa canção? Será que temos de fato visto o outro, o próximo, como parte do corpo de Cristo? Eu me refiro à nossa comunidade, a nossa comunidade de fé, os nossos irmãos. Será que o nosso relacionamento entre irmãos, será que de fato a verdade quando cantamos isso? Quando cantamos, não posso viver sem você, meu irmão, não posso viver sem você. A gente tem ou não sabido viver sem o outro? A gente tem ou não tocado a nossa vida sem nos importar ou dar a importância que merece os nossos relacionamentos interpessoais? E aí? Vamos conversar um pouco sobre isso? Um dos textos que a gente pensa é: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu falei dois textos, mas também tem um outro que me recordo agora também, que fala a oração de Jesus: Pai, faça-os um, que haja unidade neles, na semelhança da unidade que há entre mim e ti. Faça-os um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Forte essa oração de Jesus sobre unidade. Mas o texto que eu gostaria de lançar mão nessa tarde é Atos. De novo, esse exemplo de comunidade de fé. De novo,
a igreja, né, primitiva sendo um modelo para nós. Em Atos, depois dessa manifestação poderosa do Espírito, depois de uma exposição bíblica de quem é Jesus e de uma chamada, de um confronto ao pecado de todos os ouvintes naquele dia maravilhoso, arrependei-vos, né? A mensagem foi pregada, a exposição foi feita, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo aconteceu ali e gerou uma comunidade de fé, e todos que creram, né? Todos que creram. Versículo 40. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, capítulo 2, versículo 41. E foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E o versículo que eu queria falar, para basear nesta conversa, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram, todos que ouviram a palavra, todos que viram as manifestações, ou a manifestação poderosa do cumprimento da promessa do Senhor na igreja naquele dia, todos os que creram, que deram crédito à pregação do Evangelho, à exposição bíblica acerca de Jesus, todos que foram confrontados com a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. E permita-me aqui um pouco de saudosismo. E era isso que eu conversava com o presbítero dessa manhã ali na igreja, enquanto fazíamos um serviço braçal ali. É que o saudosismo que tenho é que, na minha lembrança, quando eu me converti, ainda adolescente, havia uma unidade tão grande em toda a comunidade de fé ali, nos jovens, senhoras, varões, e ao ponto de todo mundo se relacionar muito bem, senhoras, varões, jovens, crianças, adolescentes. E no meu grupo de interação, que era a juventude, os jovens, eles grudavam tanto no pé um do outro que às vezes a gente, novo convertido, chegando da igreja, chegando na igreja, melhor dizendo, às vezes nem estávamos tão interessados, mas essa turma pegava tanto no pé da gente, colava junto ali, aí tal, trazia ânimo. Quando a gente sumia um pouquinho da igreja, se desvencilhando, querendo, não, esse negócio aí tá muito pegajoso, ia lá, colava na casa da gente, ia lá, e não tinha como a gente desanimar. Era uma coesão muito grande. Assim era com as senhoras, assim era com os varões. Então, de certa forma, eu tenho uma certa saudade disso, porque falta um pouco mais de interação, em todas as comunidades, em todas as comunidades. Mas estou falando com realidade na minha comunidade. Em todas as sociedades internas havia essa interação, essa parceria, o chegar junto, um estava mais forte, ia buscar o mais fraco, e que era animado, e já buscava outro, e trazia, e não deixava sozinho, não deixava caminhar sozinho. Então era agregado ali, chegava junto um com o outro, não deixava. E eu, de certa forma, eu sinto um pouco de falta disso em todas as sociedades internas. Eu sinto um pouco de falta disso. Tendo em vista que nós vivemos hoje muito, eu costumo dizer,
de certa forma, nós vivemos um certo tribalismo, ou seja, cada um tem a sua tribuzinha ali, na sua turma, né? A sua turma, entendeu? Cada um tem ali a sua tribo. Então parece que é difícil outro de outra tribo entrar naquela turma. E não é que eu, sinceramente, eu não vejo discriminação, eu não vejo preconceito, pelo menos aos meus olhos não. Se existe, é muito disfarçado. Não, eu não vejo. Mas uma certa dificuldade. Então é sempre os mesmos com os mesmos, e parece que o círculo é fechado. Então uns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade ou menos facilidade de interagir. Então, eu entendo que na igreja, o exemplo dessa igreja é que todos que criam se tornavam uma família só, interagiam. E eu falo com propriedade porque eu vivi isto. Eu vivi em uma igreja, né? Eu nasci em uma igreja que não havia essa questão de tribalismo, não existia esses negócios de grupo, até mesmo as sociedades internas havia uma interação muito grande. Então, eu cansei, por exemplo, eu era chamado do pregador do grupo de senhoras, por exemplo. Toda a programação era ciclo de oração, era tarde de bênção, que era geralmente, na minha época, dirigido ali pelo grupo de senhoras, né? Era culto de quinta-feira à noite. Então, toda programação, qualquer coisa assim, chamávamos nós jovens. E eu era um dos que era mais chamados. E a gente tinha uma interação muito grande com todas as faixas etárias. Então, a igreja sempre foi uma família em que todo mundo se sentia bem, todo mundo tinha sua importância, todo mundo tinha suas fraquezas e eram apoiados uns nos outros. E isto, sinceramente, me fez crescer demais na minha fé. E eu fico pensando, se eu ficaria firme, a gente sabe do propósito de Deus, a gente sabe da graça irresistível do Senhor, a gente sabe da soberania de Deus e de sua maneira, mas quando eu olho para essa comunidade, a comunidade do início da minha fé, eu fico pensando hoje se eu teria tanta firmeza, se eu teria tanta experiência, se eu teria como enfrentar os diversos problemas de um adolescente, de um jovem, né? Problemático como era, tímido demais, se eu ficaria firme, se não fosse o apoio, se não fosse essa interação, se não fosse essa insistência, se não fosse essa comunhão que a gente tinha ali na igreja. E talvez alguns não vão entender o que eu estou falando, talvez alguns não pensem assim. E esse saudosismo me tem batido às vezes. Eu tenho sentido muita falta, né? Muita falta de ver mais isso na igreja. Eu quero cumprimentar aqui, antes de continuar, Lepo Buffet, Sá Oliveira, Silva, Mário Alves, Diácono Mário, Valdomiro, Miro, filho, Pastor Adalberto, nosso pastor abençoado lá em Barra do Pojuca, região ali de Camaçari, né? Pastor abençoado, Adalberto, J. Carlos, eu não sei se é João Carlos ou José Carlos, tá só J. Carlos aqui, eu acho que é João Carlos, o nosso presbítero. Só dá um ok aí se for você, Carlos. Se não for, se for outro J. Carlos, enfim, um abraço também. Então, eu venho sentindo falta, eu sinto falta na comunidade, e eu estou falando da minha comunidade, mas na igreja de modo geral, dessa interação, né?
Por exemplo, nós tínhamos federações de senhoras, nós tínhamos federações de jovens. Pastor Ézer, chegando aí, Pastor Ézer. Nós tínhamos federação de senhoras, nós tínhamos federação de jovens, de varões. Então, até as mocidades de outras igrejas a gente reunia e tinha uma diretoria da Federação de Jovens a nível estadual. Nós tínhamos a FENAGI, que era a Federação Nacional, eu estou falando dentro da estrutura da Igreja Presbiteriana Renovada. E hoje isso não existe mais, né? Nós tínhamos encontros que nos reuníamos ali, sim, pensando no espiritual, e Deus agia de maneira sobrenatural, mas nós também nos inteirávamos nos nossos relacionamentos. Então, tínhamos a mocidade de Jequié, de Pau-Brasil, de Camaquã, de Itabuna, de São João do Paraíso, e essas igrejas pela Bahia inteira, e nós reuníamos os jovens todos, nós fazíamos intercâmbios, e era algo que era muito maravilhoso. E eu sinto um pouco falta disso, de cantar com verdade. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Eu ouvi alguém um dia criticando, dizendo: rapaz, sai daí, eu não posso viver sem Jesus. Mas a nossa comunhão também interpessoal é importante. Aquele que diz que não ama a Deus, aquele, melhor dizendo, que diz que ama a Deus, que se relaciona com Deus e não tem facilidade, não quer se relacionar com o outro, não quer amar o outro, é mentiroso. Então, o nosso relacionamento interpessoal, a importância que a gente dá nesse relacionamento é muito importante e revela o nosso real relacionamento com Deus. Elinho, um grande abraço, Elinho, saudade de você. Diego também, chegando aí, entrando aí, um abraço. Então, meus irmãos, será que isso é uma utopia, o que eu estou falando? Será que isto é uma utopia, não é? Essa realidade da igreja primitiva, e todos que criam estavam unidos, estavam juntos e tinham tudo em comum. Não, mas são conflitos de gerações, aqueles eram outros tempos. Não, meu irmão, o mesmo Espírito, não é, que nos uniu, o mesmo Espírito que nos chamou, o mesmo Espírito que proporcionou ou proporcionava lá na nossa geração esta unidade, esta comunhão, é o mesmo Espírito que age, né, nas nossas vidas hoje. Desculpam. Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia unidade. Havia unidade. Vocês sabiam, por exemplo, que tem pessoas hoje na nossa comunidade que dependem demais dessa comunhão, porque a única família estruturada que tem é a igreja, é a comunhão da igreja. Pessoas que vêm de lares sem estrutura, pessoas que não têm o apoio que deveriam ter, não têm a estrutura familiar, a unidade familiar, né, que deveria ter. Tem pessoas na igreja que muito cedo perderam o seu pai, por exemplo, ou tem pessoas que talvez nem conheciam o pai, às vezes está na igreja, não sabe o que é ter um pai. E muitos de nós vamos ser o pai, muitas de nós vamos ser a mãe desse jovem, dessa pessoa. Às vezes nem é tão jovem assim, mas que a estrutura de unidade que tem na igreja. E se não vê isso na igreja? Se essa igreja não for essa comunidade de amor, se essa igreja não for essa comunidade de comunhão, um lugar de comunhão, o que será dessas pessoas? O que eu quero dizer é que nós precisamos levar isso a sério. Comunhão.
ter tudo em comum. E apoiar-nos uns aos outros e uns nos outros. Tem aquele outro corinho, bem antigo, e eu quero só lembrar um pedacinho dele. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu aprendi esse corinho, eu era novo convertido e a gente cantava demais nos nossos encontros, nos nossos intercâmbios com as mocidades por essa Bahia afora, né? Tive oportunidade de participar em uma reunião de jovens nacional, muito interessante. E esses relacionamentos sempre foram muito importantes. Trago grandes amizades que foram importantíssimas para a minha formação espiritual, para o meu ministério, e ainda hoje o são. Ainda hoje o são. Os levo e os levarei por toda a minha vida. E a gente precisa resgatar muito isso. A gente precisa deixar que haja tantas tribos, né? Que hajam tantas tribos. Tantas tribos. Ai, Diego Nascimento, Diego, que saudade, moço. Diego, irmãos, permita-me aqui falar, Diego foi nossa ovelha, ele era pequenininho, hoje já está um mizarrão aí, né? Diego, que saudade, moço, que saudade. Manda um abraço para os seus pais. Outro dia eu sonhei com o irmão Zé, o teu pai. Estava muito alegre, estava de paletó, com gravata borboleta, elegante. Manda um abraço para o irmão Zé e para a irmã Jandira. Então, que nós possamos fazer de toda a nossa comunidade, de todos os nossos irmãos, uma única tribo, uma única família. E vivamos essa comunhão. E que não seja apenas um saudosismo, tempo bom e a gente olha para trás. Mas esse tempo pode ser vivido hoje, aqui e agora. Só depende de cada um de nós. Então vamos deixar um pouco as nossas individualidades. Eu sei que cada um segue a sua vida, cada um tem as suas preocupações. Mas quando a gente compartilha, quando a gente abraça, quando a gente é abraçado, até as dificuldades ficam mais leves, ficam melhores. Que nós não tenhamos nossa tribo, né? Não, essa é a minha turma, essa é a minha tribo. Esse aqui fala a minha língua. Não, que todos falemos uma língua só. Tenhamos tudo em comum e estejamos juntos. Seja varão, independente da faixa etária, senhoras, varões, jovens, crianças. Somos todos uma família só. Somos todos renovados. Somos todo o povo de Deus. Somos todos a geração eleita. Povo adquirido. Né? E Eliomar diz, voltar ao primeiro amor. Isso é possível. Isso não é uma utopia. Isso não é sonho dessa pessoa que está falando. Né? Isso não pode ficar apenas no saudosismo. É possível viver nessa intensidade dos nossos relacionamentos hoje, nessa cumplicidade de relacionamentos hoje, porque todos nós estamos em Cristo Jesus, todos nós somos salvos por Ele e todos nós fazemos parte da família de Deus. Grande abraço para todos vocês e que o Senhor venha nos unir. Eu quero agradecer a todos que estão aí. Zene também chegou aí agora. Deixa eu ver quem mais. Todos os outros eu já falei já. Se tem alguém aí que eu não falei, abração para você. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus,
A palavra de ordem do dia é comunhão. A família, a comunidade de fé. Que nós sejamos, meu Deus, pontes, elos, que liguemos uns aos outros. Senhor amado, que nós sejamos ligados, que nós sejamos meio de ligação uns com os outros. E Pai amado, que façamos, Pai amado, da nossa comunidade de fé, a nossa família, e estejamos unidos, sejamos cúmplices nas coisas convenientes aos servos do Senhor, à igreja do Senhor. Pai amado, que não haja barreiras de separação, de faixa etária, de costumes. Pai amado, que tudo aquilo que nos separa seja totalmente vencido por aquilo que é maior, que é o que nos une, e que nós sejamos unidos aos pés da cruz, na mensagem da cruz, no sacrifício de Cristo, e vivamos um para os outros, e possamos verdadeiramente, meu Deus, viver essa comunhão, e que se cumpra em nós a oração do Senhor em João 17, faça-nos um, num só Espírito, num só amor, numa só fé, numa só unidade, nós te pedimos, Senhor. Que possamos então, meu Deus, com alegria, com verdade, com sinceridade e com desejo verdadeiro dizer: não posso viver sem você, meu irmão, não posso viver sem você. Você faz parte do corpo de Cristo, não posso viver sem você. Eu quero te amar mais e mais, meu irmão. Eu quero te amar mais e mais. Janaína, povo de Encruzilhada, outro povo aí que eu amo demais. Abraço para todos vocês, viu? Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. E se Ele não permitir, o dia que Ele permitir, voltaremos. Mas sempre trazendo uma reflexão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não posso viver